Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa segunda aula. Demorou um pouquinho para engatar, mas agora está funcionando legal, tá? Bom, nessa aula a gente vai falar então sobre a classificação dos seres vivos e nomenclatura científica, como é que ele é feito e por que é importante, tá? A ideia é a gente trabalhar esses conteúdos e habilidades. Quem quiser olhar com calma, aperta pausa e dá uma lida, tá? Mas é isso que vocês têm que aprender e é isso que vocês têm que conseguir fazer ao final dessa aula. Bom, classificar os seres vivos é uma coisa que é feita desde a antiguidade, tá certo? Por quê? Porque as pessoas têm o costume de classificar para poder ajudar a entender, tá certo? Então para você entender para como uma coisa funciona, você agrupa ela junto com outras. Ah, isso aqui é tipo tal coisa, tá certo? Que nem você pegar e mostrar um notebook para uma pessoa e falar, olha, isso aqui é tipo um computador, só que móvel. Ou você mostrar um tablet e falar, olha, isso aqui é tipo um celular, só que tem um pouco diferente. Então a gente organiza as coisas, por quê? Porque se você sabe que aquilo está no mesmo grupo, algumas coisas que você conhece para um podem ser extrapoladas para os outros, tá certo? Então é uma forma de você tentar juntar coisas parecidas para prever as características de um membro desse grupo. É uma ideia de juntar coisas parecidas para você tentar usar o seu conhecimento e para prever como funcionaria o outro, tá certo? Então, classificar é uma coisa que a gente faz desde sempre e é muito vantajoso para a gente, tá certo? Para a gente poder entender. Bom, vamos lá. Como é que funciona essa taxonomia? Um dos primeiros caras documentados, o pai da taxonomia, é um botânico sueco chamado Carl von Linné, tá certo? Em português se traduz para Linneu, o nome dele. Ele começou a fazer, ele propôs o seu trabalho em 1735, então faz bastante tempo, e ele organizou a natureza em grupos que ele deu o nome de taxon, por isso que a gente chama de taxonomia, tá certo? Taxonomia é o estudo dos taxons. E aí o que ele sugeriu? Ele sugeriu você fazer um grupo grande, incluindo todo mundo, e aí dentro desse grupo você vai colocando categorias menores, tá certo? Então, para tentar ficar claro, imagina o seguinte: imagina que você tem aqui um grupo bem grande, que seria o domínio dos seres vivos eucariontes, certo? Então aqui está todo mundo que tem núcleo, certo? Então essa é uma forma grande de você organizar. Só que dentre os seres vivos que têm núcleo, você tem aqueles que são plantas e aqueles que são animais. Então você tem grupos menores dentro desse grupão gigante, tá certo? Então eu vou colocar no mesmo reino os organismos que têm uma característica específica mais parecida. Por exemplo, nesse caso, os animais, certo? Ou seja, dentro desse domínio eucarionte, nós temos o reino dos animais, que são aqueles seres vivos que fazem algum tipo de respiração, mas não fazem fotossíntese, que não tem parede celular, mas tem uma membrana. Então você monta aqui um grupo menor dentro do domínio eucariontes, tá certo? Aí dentro dos animais você tem vários grupos menores. Então dentro dos animais eu tenho aqueles animais que têm o que a gente chama de nodocorda. É como se fosse um estágio de desenvolvimento que vai dar origem ao sistema nervoso, tá certo? E aí dentro dos cordados você tem um grupo menor. Por exemplo, a classe dos que mamam, dos mamíferos, certo? Aí dentro dos mamíferos, vocês têm o grupo de mamífero que tem o polegar, o opositor, o caramba 4, que são os primatas. E a gente vai agrupando os seres vivos um dentro do outro até que a gente chega só na espécie, tá certo? E aí aquele organismo, aquele grupo de organismos isolado, tá? Então, essa era a ideia do Linneu. Falar assim, olha, a natureza. Nós podemos fazer grandes grupos com categorias bem abrangentes e a gente vai especificando e deixando esse grupo cada vez mais específico, tá certo?
Então, por exemplo, se eu falar para você que dois seres vivos são animais, você não sabe dizer nem se esse bicho vive na terra ou na água. Agora, se eu falar que dois seres vivos são primatas, opa, não, peraí. Então eu já consigo imaginar que é um bicho que tem dois braços, ele provavelmente consegue ficar algum tempo em pé, ele provavelmente consegue escalar. Então, você usar informações dos grupos mais internos, dos grupos mais específicos, te ajuda a prever melhor o que aquela espécie apresenta, que características que a espécie apresenta, certo? Bom, agora, desde que o Linneu fez a proposta dele, a gente mudou várias coisas. Por quê? Em 1785, os conceitos dos naturalistas eram de que a natureza estava pronta. Então, na cabeça do Linneu e dos seus colegas, você tinha a possibilidade de ir estudando os seres vivos de pouco em pouco e, eventualmente, você ia conseguir terminar o seu trabalho, tá certo? Só que, hoje em dia, a gente sabe que nós temos a evolução e a gente sabe que essa evolução ela é muito útil para a gente entender e para a gente organizar. Então, enquanto que o Linneu não considerava uma relação de parentesco entre os seres vivos e agrupava de acordo com a aparência, hoje a gente sabe que a aparência é uma coisa muito subjetiva e que pode ser enganosa. Dois seres vivos que se parecem muito, não necessariamente eles vão ser parecidos para outra pessoa que esteja olhando, e não necessariamente essa aparência vai te dar a informação que você precisa. Vamos pegar um exemplo de um estudo de caso. Se você pegar o peixe-boi e você pegar o tubarão, você vai ver que o peixe-boi se parece muito mais com o tubarão do que com uma vaca, por exemplo. Só que quando você olha o corpo por dentro, o peixe-boi é muito mais parecido com a vaca, tá certo? Por quê? Porque a relação de parentesco do peixe-boi é mais próxima da vaca. O peixe-boi tem a nadadeira, mas ela é totalmente diferente da do tubarão, tá certo? Então, hoje a gente sabe que a relação de parentesco é muito melhor forma de você entender os seres vivos do que simplesmente tentar olhar a aparência, que é algo que você não pode confiar plenamente. Outro exemplo, o morcego. Você não vai achar grandes grupos de seres de mamíferos que possuam asas e voem por aí. Mas uma pessoa que tente usar o que ele sabe sobre pássaros para entender o morcego vai cometer erros gravíssimos, tá certo? Já começando que o morcego não põe ovo, tá? Bom, e aí vem a nossa grande questão. Sabendo então que a evolução existe, como é que a gente organiza a natureza? Como é que a gente faz essas grandes árvores de parentesco? Nós temos dois grandes grupos hoje em dia, tá? Por séculos, as pessoas usaram as características observadas para agrupar os seres vivos. Então, quanto mais características observadas eles tivessem em comum, mais eu agrupava eles. Porém, no final do século XX, a gente conseguiu finalmente sequenciar o DNA. E se você é capaz de ler o DNA inteiro de todas as espécies, ou da espécie que você quiser, pelo menos, você pode usar isso para saber a relação de parentesco entre os seres vivos, como se fosse uma espécie de exame de paternidade. Então eu pego várias espécies que têm uma aparência semelhante, comparo o DNA de todo mundo e eu falo, olha, essas duas espécies aqui têm um DNA 92% parecido. Essa com aquela é só 90%. Então, provavelmente, os de 92% parecidos são parentes mais próximos e o de 90% é um parente um pouquinho mais distante. Então, hoje, nós temos essa forma de classificar usando DNA. E existe alguma resistência, tá certo? Mas eu confesso que eu sou um fã da classificação por DNA, tá? Bom, como é que ficou então? Né? Agora que já passamos pelo Linneu, já evoluímos, já aprendemos sobre evolução, vocês vão ver em muitos... A verdade é, você vai ver em muito vestibular ruim e preguiçoso as pessoas usarem o reino, filo, começando no reino, tá certo?
Mas, hoje em dia, a gente considera o maior grupo sendo o domínio. Então a gente começa com domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Eu vou mostrar várias vezes de novo, não precisa ficar voltando o vídeo agora para olhar, tá? Bom, então o que era o reino? O reino foi considerado por muito tempo a maior unidade, tá? O maior grupo. Então eram os famosos 5 reinos, que era o reino Monera, o reino Protista, fungi, vegetal e animal, tá certo? Só que a gente percebeu vários problemas, tá? Primeiro, o problema que sempre existiu. O reino Protista, ele é um reino artificial, ou seja, ele é um reino que não tem uma característica que mantém todo mundo junto, certo? Então, o reino vegetal, todo mundo tem cloroplasto, todo mundo tem mesênquima, enfim. O reino vegetal, todo mundo tem várias características em comum. O reino animal também tem uma característica que une todo mundo. O reino fungi também tem uma característica que junta todo mundo. O reino protista não. É tudo que assim, eu não sei mais onde pôr, não combina com os outros, reino protista, tá certo? Então já é um reino que não serve para nada. Além disso, foi se descobrindo, sequenciando o DNA, e hoje em dia, que nós estamos muito mais eficientes no estudo de bactérias, a gente descobriu que o reino Monera tem mais espécie que todos os outros reinos juntos. Então não faz sentido você ter um reino que é maior que todo mundo. E aí, para contemplar essa grande divisão, é que o reino Monera desapareceu, ele não é mais considerado um reino, tá? É possível que você encontre isso em algum vestibular, se o vestibular for um lixo, certo? E se aparecer isso no vestibular bom de FUVEST, Unicamp, Unest, eu vou ficar indignado, tá certo? Mas o reino Monera não existe mais. Então o que virou o reino Monera? O reino Monera virou o domínio bactéria, porque era basicamente um reino só das bactérias. Tá? Onde que nós fomos parar? Nós somos eucariontes. Lembra aquela conversa do ano passado? Célula com núcleo, célula sem núcleo? Então, os eucariontes são o domínio eucária. Não é nenhum absurdo de você lembrar, tá certo? E tem um terceiro domínio, que é um grupinho de seres unicelulares, chamado arqueia, certo? Eles são... Se você olhar a aparência deles, eles parecem bactérias. Mas quando você olha o DNA parece mais com a gente. Então, como eles são esse meio termo, a gente geralmente não fala muito da arqueia. Mas são seres vivos muito legais que vivem em ambientes extremos, é vulcão, lugar congelado, é um grupo extremamente interessante, mas não é muito estudado. Tá? Então agora a gente tem esses domínios. Então primeiro vem o domínio. Para você lembrar dos outros, você tem essa frase aqui que é o reficofage, tá certo? Que é um mnemônico, é uma forma de você lembrar. Então é re de reino, fi de filo, c de classe, o de ordem, fa de família, g de gênero e e de espécie. Então, com o reficofage, você sabe sempre a sequência que você tem que colocar, tá certo? E aí vamos fazer um exemplo. Olha aqui como é que ficou a classificação dos humanos, certo? Então, para começar, nós estamos aqui no domínio eucária, certo? Aí o nosso re de reino é o animalia. Dentro dos animais, a gente está no filo dos cordados, que é quem tem a coluna, que vai formar o sistema nervoso. Dentro dos nossos cordados, nós somos parte do grupo mamália. Então nós somos aquele que tem sistema nervoso, mas não põe ovo, não voa e tal. Dentro dos mamíferos, nós somos aqueles primatas, ou seja, nosso polegarzinho está aqui embaixo, a gente não tem aquela patinha de gato, aquele canino enorme de leão e por aí vai. Dentro dos primatas, a gente está no grupo, na família dos hominídeos, que já é os primatas meio pelado que nós somos. Dentro dos hominídeos, a gente já está no gênero Homo, que daí é o grupo que já foi evoluindo, e aí dentro do Homo está a espécie Sapiens, e tem quem use a subespécie Homo sapiens sapiens, tá certo? Por falar em espécie e subespécie, tem uma coisa importante que a gente precisa lembrar, que é a ideia da nossa nomenclatura, tá certo? Por quê?
Imagina que você vai tentar catalogar e classificar todos os seres vivos. Não só isso é um trabalho enorme, como fica o tempo inteiro surgindo espécies novas, certo? Agora você imagina você tentar fazer isso, sendo que cada pesquisador de cada país com um idioma diferente do seu chama aquele ser vivo por um nome diferente. E aí, pior, pessoas dentro do seu próprio país, com o seu próprio idioma, vão chamar aquele ser vivo de uma maneira diferente. Então você imagina que você está estudando uma planta no estado de São Paulo por um nome. E aí um pesquisador no Nordeste está estudando a mesma planta, só que por outro nome. Até vocês dois perceberem que vocês estão fazendo o mesmo trabalho e que isso não é produtivo, vão ser anos de pesquisa, tá certo? Então, para evitar essa redundância de ter um monte de gente estudando a mesma coisa sem perceber, e pior, imagina você tentando pegar informações sobre aquele organismo, só que como é que você vai adivinhar o jeito que os russos chamam aquela planta, tá certo? Então, para a gente poder se encontrar e bater os dados, nós temos as regras de nomenclatura. E as regras, gente, elas são simples, elas são claras, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente não escreve em português, nem em inglês, nem em francês, tá? Por sorte, a gente usa uma língua que morreu, que é o latim, tá? Que assim ninguém fica com birra. Porque hoje em dia, mas o inglês é a língua mais falada no mundo. Mas se você tentar falar inglês na França, você vai ver a treta que vai ter, tá certo? Então não tem essa desculpa. Nomenclatura científica é feita em latim, não é o idioma de ninguém e não tem erro, tá certo? Para você escrever, você vai usar os nomes científicos sempre com o gênero e a espécie, o nome composto, tá? Que nem nome de uma novela mexicana, tá? Então, por exemplo, o homem. O homem é o Homo sapiens, que nem a gente viu no último slide, nos últimos slides. Então repare, ó, que a minha letra do gênero, ela é em maiúscula. A minha letra da espécie, ela é em minúscula, tá certo? Então é sempre o gênero e a espécie, um em maiúsculo e o outro em minúsculo, tá certo? E para ficar mais fácil de você achar num texto o nome científico, a gente tem uma regra. Se eu estiver fazendo à mão, que nem eu estou fazendo agora, eu vou sublinhar, para ficar fácil das pessoas entenderem. Se eu estiver digitando, aí eu posso... Se eu estiver digitando, aí eu posso usar o itálico, tá certo? Que daí fica no tortinho assim, as pessoas vão saber que é uma espécie também, tá? Mas não pode fazer em itálico na mão? Não, porque tem gente que escreve torto. Você não vai saber se o bagulho tá em itálico ou não tá certo? Senão o texto inteiro dele tá em itálico. Então, é só isso, gente. Faz em latim, gênero, espécie, gênero maiúsculo, espécie minúscula. Tá fazendo à mão? Sublinha. Tá digitando? Itálico. Tá certo? Graças a essa regra, hoje você pode pegar qualquer artigo em chinês que esteja falando sobre Panthera onca, que é a nossa onça, e se você jogar Panthera onca, você vai ver lá no meio do artigo em chinês o nome escrito do mesmo jeito que você escreve. Você não vai entender nada do resto do artigo, mas que você vai achar Panthera onca, você vai achar. Tudo bem? Pessoal, então daqui vocês respondam o questionário que eu vou colocar. Bom descanso para vocês. Esse exercício de hoje, ele vai ser... Eu vou contar ele como no próximo bimestre, porque eu demorei muito para colocar e já estou fechando as notas. Então ele vai entrar como nota no segundo bimestre, tá bom? Façam com calma, tentem fazer até sexta-feira que vem. Beleza? Um abraço para vocês.